a questão é a seguinte, anarcocapitalismo. Qual é a sua opinião sobre anarcocapitalismo? O que você acha que isso existe, não existe? Pô, anarcocapitalismo? Pô, isso aí é a mesma história. Assim, o capitalismo ele é muito eficaz, não é? Ele sempre se repagina, não é? Ele sempre supera as crises criadas por ele próprio, né? Ele sempre supera. Então, assim, tem muita gente, até no campo da esquerda, que defende o tal do capitalismo humanizado, né? Como se fosse possível humanizar o sistema capitalista, que é predatório e que é desumano. Mas existem pessoas na esquerda, por não quererem mais construir o socialismo ou falar de socialismo, eles inventaram o tal do capitalismo humanizado. E teve até a questão da dona da Luiza Magazine, né, que passou a abrir nas lojas Luiza Magazine espaços para que os negros pudessem gerenciar, né, espaços importantes dentro dessa empresa, lembrando que ela é a mulher mais rica do Brasil, ou seja, é uma capitalista que enriqueceu-se, né, em cima da mais-valia, explorando a classe trabalhadora, e as pessoas ficaram maravilhadas, né? Poxa, André, olha só, ela tipifica isso, né? O capitalismo humanizado. Olha só, ela é uma mega capitalista, muito rica, explora a classe trabalhadora, mas olha, aí vem a questão das pautas identitárias e essa coisa da representatividade que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu tenho alertado meus irmãos negros e negras. Representatividade tem que se tomar cuidado, pessoal. Tem que se tomar cuidado, porque o prefeito Eduardo Paes, aproveitando que a gente está falando para os cariocas, né? A nossa audiência é mais do Rio, o que ele está fazendo? Ele percebeu essa demanda da sociedade, né? Que é uma reivindicação das pautas das minorias aqui no Brasil, que isso também é outro erro, né? Isso foi exportado dos Estados Unidos, que lá o negro é minoria. Aqui as mulheres e os negros não são minoria, nós somos a maioria. A maioria dos brasileiros é composto pelo gênero feminino e a maioria dos brasileiros é composto pela etnia e a raça negra. Nós somos aí cerca de 54%. O Brasil é o país mais negro fora de África. É importante que vocês saibam disso. Então, assim, o que acontece? O Eduardo Paes, ele percebeu isso. Aí o que ele está fazendo? Ele disse já, né, que vai colocar diversos negros nas secretarias, né? O negro não vai ocupar só as pastas que cuidam da cultura negra e das pautas negras. E aí também ele chamou para a Secretaria de Juventude um jovem da Cidade de Deus. Aí ele dá a conotação para a sociedade carioca que o governo dele é inclusivo, né? Ele é um governo inclusivo e ele é um governo democrático. E ele vai dar a conotação que ele está dando ouvidos para essa reivindicação de uma parcela enorme de segmentos da sociedade, que é a questão da representatividade em espaços de poder e de decisão. Agora aí que está o X da questão. Esses negros que vão ocupar secretarias no governo Eduardo Paes, eles vão estar a serviço de qual projeto? Esses favelados que estarão ocupando secretarias no governo do Eduardo Paes, eles estarão a serviço de qual projeto? Porque é isso que está em jogo, pessoal, porque negro capitalista não é meu irmão, é capitão do mato, é negro da Casa Grande. Esse eu vou caçar, a gente vai caçar, porque o negro da Casa Grande, historicamente, ele tinha um papel crucial, que era de conter as rebeliões das senzalas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com essa questão da representatividade, eu venho falando isso. Ah, a Maju está lá no Jornal Nacional. Ah, daqui a pouco a Globo bota só uma novela de negros, pessoas. Isso não muda a nossa situação. O que muda a nossa situação é a troca do sistema econômico, é a destruição do capitalismo. E aí eu quero parafrasear o Malcolm X. Não existe capitalismo sem racismo. Nós temos que organizar a classe trabalhadora, negros e negras, para destruir os dois e construir o socialismo no Brasil. Aí sim nós teremos a ascensão social coletiva do povo negro e não algumas ascensões individuais para ludibriar o povo negro com essa questão da falsa representatividade. Eu acho que é importante a gente comentar sobre essa questão da dignidade da pessoa humana, da questão do cidadão. Porque é aquele negócio, cara, o fato é, os negros no Brasil, ou os pretos, pessoal, enfim, a gente usa todos os termos que o pessoal quer que sejam utilizados, e basicamente há não só uma discriminação, mas o próprio Eduardo aqui acabou de comentar, há um tempo atrás, que na faculdade dele lá no Paraná, só tinha um negro e o cara não deu conta de aguentar o racismo que ele sofreu. Então, assim, não adianta só você dar o espaço, você tem que fazer com que haja o respeito a essa diversidade, dando a dignidade. Não, e mudar a estrutura, né? Você está falando das universidades, é importante.
O negro teve inserção nas universidades através das cotas. E aí eu quero mandar um recado para os brancos, né, que ficam reclamando das cotas. Primeiro que vocês foram os primeiros beneficiados das cotas, né, com o processo de imigração em massa de italianos, alemães, que receberam cotas e receberam terras também, e poderam produzir. Vocês puderam, esses alemães e italianos tiveram o direito de produzir nessas terras, né, tiveram a titularização dessas terras e tiveram o direito de manutenção da sua cultura, né? Você vai no sul do país, você vê lá a cultura alemã conservada, você vai em alguns lugares, alguns bairros em São Paulo, você vê a cultura italiana preservada. E nós, negros? Nós não tivemos nada, com uma das maiores mentiras propagadas no Brasil, que é a falsa abolição de 13 de maio de 1888. O negro foi lançado à sua própria sorte. Não nos indenizaram pecuniariamente, não nos deram casa, não nos deram terra, não nos deram nada. Pelo contrário, o Estado brasileiro, em 13 de setembro de 1850, ou seja, 33 anos antes da abolição, o que ele fez? Ele cria a Lei de Terras. E a Lei de Terras foi criada para quê? Para que o negro não tivesse acesso à terra, mesmo se ele tivesse poder aquisitivo para obtê-la. E essa lei, que não é mais vigente, ela perdura e perpetua até hoje. Por quê? Aonde encontram-se os negros no Brasil? Nas favelas. Porque as favelas nascem de um processo de exclusão. Por quê? Os negros aqui no Rio de Janeiro, que desembarcaram ali, no caso do Valongo, eles ficaram ali por aquelas regiões. Né? Porque os negros, depois de serem alforriados e libertos, não deram casa, não deram terra, não deram nada, não indenizaram eles de forma pecuniária, mas os senhores de escravo foram indenizados pelo Estado brasileiro de forma pecuniária. Então os negros ficaram ali pela zona portuária. É importante que você saiba que naquela época a zona portuária era um espaço de elite. E aí, passa-se algum tempo, o prefeito Pereira Passos, ele inicia um projeto de construir uma nova Paris no centro do Rio de Janeiro. E aí ele começou a fechar os cabeças de porco e os cortiços, onde alguns negros conseguiram se abrigar. E aí essa massa de negros foi para onde? Para a favela da Providência. Lá já se encontravam os soldados, né, que ganharam aquela terra depois da Guerra de Canudos. Aí o que acontece? Inicia no Rio de Janeiro o processo de favelização. Então a favela já nasce dentro de um processo de exclusão aqui na cidade do Rio de Janeiro. E é importante aproveitar o ensejo para que parem de uma vez por todas com essa romantização das favelas. Tem acadêmico que tem fetiche de ficar falando de favela, falando bem de favela. Favela não é um bom lugar de se morar, porra. É um lugar de exclusão. Os negros saíram das senzalas e foram lançados nesses territórios. Um território que falta tudo. Toda favela é um campo de extermínio do povo negro. Toda favela é um condomínio privado de direitos. Vocês precisam entender isso. Eu só estou lá porque eu estou preso em correntes invisíveis sociais que me aprisionam ali dentro, porra, desse território. Então parem, acadêmicos, e parte da esquerda de romantizar a favela, porra. Favela não é um bom lugar de se morar, porra. Então vem morar aqui e me dá suas condições, porra. Sabe? A gente tem que parar com isso, porque aderir a essa narrativa é aderir à narrativa daqueles opressores que lançaram os nossos ancestrais nessas condições. E as pessoas querem a manutenção do preto, do pobre, do favelado, do Pedro, do pobre, dentro desses territórios, que são verdadeiros campos de extermínio. Então é muito importante que nós venhamos desconstruir a romantização que é realizada por parte da academia. Aí quero tecer outra crítica à academia. Queria saber qual é o fetiche que a academia tem de pesquisar o preto e a favela. Cara, é insuportável. Nós não somos ratos de laboratório. Nós não somos objeto de pesquisa. Eu sou sujeito, porra. Eu tenho voz, eu tenho pensamento crítico. Respeitem a favela. E qual é a serventia dessas pesquisas? Pouco tem retorno para as favelas. Então não somos ratos de laboratório, porra. Para com a porra dessas pesquisas. Quer pesquisar alguém? Pesquisa o branco da classe média. Essa gente sim necessita ser pesquisada, porra.